Além do Concreto Podcast. Realização: Real Client. Patrocínio: Pro Imobiliária. Bueno Produções. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente com todos vocês nesse segundo episódio de 2026, aonde falaremos com Thiago Antunes do Grupo Estrutura. Conversaremos sobre a história dele, a história do grupo, a história dele com Porto Alegre, a história deles, melhor dizendo, com Porto Alegre, e em especial uma sementinha fantástica sobre o centro histórico que tem uma contribuição muito interessante de todo esse aprendizado para aplicarmos aqui na nossa região. Seja bem-vindo, Thiago, e que a gente tenha um grande bate-papo. Obrigado, Rafa, pelo convite. Um prazer estar aqui. Feliz ano novo a todos, sucesso, muita saúde. Bom, meu nome é Thiago Antunes, eu sou natural de Porto Alegre, incorporador imobiliário há 8 anos. Tenho uma carreira pregressa em alguns outros verticais e indústrias. E hoje sou vice-presidente de operações de uma construtora incorporadora catarinense chamada Grupo Estrutura. Nós temos sede em Joinville, estamos entrando no nosso 49º ano de vida, existência e operação. Bacana. Com algumas encarnações nesses 49 anos, né, diferentes. Empresa familiar, né, o atual CEO, meu sócio, colega, amigo, Marconi Bartoli, é a segunda geração. Um pouquinho sobre o Grupo Estrutura, né? Existe um livro em Joinville que foi publicado há uns 3 anos atrás, que traz 30 empresas que construíram a cidade, que ajudaram a formar a cidade, né? O norte de Santa Catarina, ali, Joinville em específico, é muito pujante a economia, uma indústria, né, muito forte. Então nós temos Tigre, Tupi. Se eu fosse citar todas as indústrias aqui, eu passaria o resto do podcast falando sobre a economia joinvilense. Joinville é um caso muito específico, sui generis em termos de Brasil, porque Santa Catarina é o único estado onde a maior cidade do estado, em termos de população e economia, não é a capital. Sim. Né? Joinville é maior do que Florianópolis. E nós estamos nesse livro, nós somos a única construtora incorporadora Legal. que está nesse livro, né, das empresas que ajudaram a construir Joinville. A nossa história se confunde com o crescimento, né, vertiginoso e inexorável da região e do estado como um todo. Então, nesse sentido, a gente tem aí mais de 70 empreendimentos, né, lançados e entregues, perfazendo aí mais de 1 milhão de metros quadrados, primariamente residencial. Sempre foi Joinville a nossa praça. Antes da minha entrada na empresa, já completando quase 4 anos, nós construímos Balneário Camboriú, São Francisco do Sul, Jaraguá, tentamos ali fazer uma expansão regional e acabamos fazendo uma migração muito forte de Joinville para o litoral norte de Santa Catarina. Perfeito. Que são as últimas praias para quem está vindo do sul ou as primeiras de quem desce do Paraná. Né? Então, de norte a sul, eu estou falando de Barra Velha, Balneário Pissarras e Penha. Né? São praias, né, relativamente desconhecidas para o gaúcho, com exceção da Penha, que a gente leva os filhos do Beto Carreiro pelo menos uma vez na vida, né? Tem uma peregrinação que a gente, de levar as crianças lá. Mas são praias que, pelo crescimento, né, do litoral catarinense como segunda moradia e também pelo fato de Santa Catarina tem 5 portos, né, Rafa? Esse crescimento desse eixo logístico trouxe muito emprego. Nós temos um eixo na BR-101 de galpões logísticos, né, e operações sofisticadas de logística para trabalhar nesses 5 portos, e isso traz executivos, gerentes e tal, que preferem muitas vezes morar na praia do que nas cidades. Sim, e cidades, núcleos com um PIB elevado. Isso. Né? E aí Isso. a gente tem aí uma cultura vamos chamar assim, as últimas 2 décadas, digamos assim, uma cultura de economia, uma cultura política muito à frente de outras regiões do Brasil. Né? E isso impacta, obviamente, a qualidade de vida e o prazer em buscar, muitas vezes, uma segunda, uma terceira residência e usufruir, muitas vezes, experiências diferentes. Né? Sim, sim. A gente pega ali, evidentemente, né, um efeito efeito positivo, né, do fenômeno Balneário Camboriú, que é absolutamente diferente do que a gente faz. Né? Balneário Camboriú é uma coisa, né, única, né, em termos de mercado brasileiro. Mas a gente pega ali o paranaense
tanto de Curitiba quanto do interior. A gente pega o catarinense do interior. Nós temos escritório de vendas em Dourados. Legal. Né? Já tivemos em Campo Sim. Grande. Eu tenho escritório em Curitiba de vendas, né? Ou Sim. seja, a gente trabalha com as imobiliárias locais para ajudá-las a vender litoral catarinense para os seus clientes. Mas a gente hoje vende sul de São Paulo, tá? Uma linha reta, estamos falando de 900, 1.000 quilômetros, né? Para a pessoa vir passar o verão na sua casa de praia. E claro, a gente também vende para o exterior, né? Nós temos um número não muito grande, mas significativo já, de brasileiros que fizeram a vida na América do Norte, principalmente Estados Unidos, mas também Canadá. E o mesmo caso, menor grau, na Europa, mas a gente tem cliente alemão, suíço, inglês, né? São exceções, mas eles existem, né? Que ao olhar para todo o litoral brasileiro, eles escolhem um lugar onde eles se sentem mais seguros, né? Sim, está na vitrine. Santa Catarina está na vitrine. Exato. Então a gente tem tendo essa pluralidade de mercados compradores, né? A gente fez essa migração. Porque em Joinville eu vendo para joinvilense. Sim. Né? Como todas as praças urbanas, exceção talvez São Paulo, Rio, né? E, claro, Porto Alegre vende pro cara do interior, que vem para cá trabalhar, vai mandar o filho estudar aqui, quer ter um apartamento na capital. A mesma coisa a gente vê em Curitiba. Então essa expansão começou para o litoral. Hoje a maior parte do nosso land bank são nessas 3 praias. Mas aí a gente também, nos últimos 3 anos, começou, com a minha entrada, eu trouxe algumas incorporações que a gente, né, vai falar a respeito depois, aqui em Porto Alegre, na Serra Gaúcha. E agora a gente tem algumas incorporações em estudo e projeto e aprovação na prefeitura em Curitiba. Tá? A gente acabou expandindo como um centro urbano para Curitiba, que é um mercado que está muito pujante. E a gente tem essa identificação com o mercado vendedor, né, com as imobiliárias. Isso. E isso é muito bacana. Isso que tu falasse do livro, né? Como a iniciativa privada e o posicionamento, né, empreendedor, ele dita o ritmo de ecossistemas, de cidades, muitas vezes de estados, né? A performance das suas instituições, e aí a gente pode fazer essa brincadeira em falar na comparação entre instituições e performance de nações, a gente pode trazer isso para a performance de instituições no que diz respeito a empreendedores, né? E aí, como toda essa experiência do livro, a gente vai conseguir, com essa energia de vocês, movimentar também aqui o Rio Grande do Sul, em especial, que eu gostaria que tu falasse, que eu sei que tu está entusiasmado com um projeto muito particular no nosso centro histórico. É um prédio que quem frequenta o centro conhece, né? Ele fica na esquina da 7 de setembro com a João Manuel. Ele é um prédio de arquitetura eclética de 1927. Né? Muito bom. Ele é um prédio que já teve um histórico interessante. Né? Ele sobreviveu à enchente dos anos 40. Ele pegou fogo nos anos 90. Ele era um hotel, se chama Hotel Nacional. Ele era um par, digamos assim, do Hotel Majestic, hoje Casa de Cultura Mário Quintana. E, claro, né, arquitetura, engenharia dos anos 20, quando pegou fogo, boa parte, né, do interior era de madeira, ele ruiu, ele ficou um tempo como uma fachada chamuscada e um estacionamento, né, no pátio vazio, ali sem interior, né, na intempérie. E um empreendedor do centro, apaixonado pelo centro, adquiriu o prédio do lado, que é do mesmo arquiteto, de 1928, porque o escritório dele era o seguinte prédio na sequência da João Manuel. Entendi. Tá? Família Moreira, né? Moreira Auditores Associados, figuras muito especiais que são os nossos sócios não terrenistas, né? Mas permutantes. E esse projeto, ele basicamente ele une esses 3 prédios e a gente transforma o que deixou de ser hotel, né? Foi apartamento durante um tempo, na década de 80, 90, para depois ele sofrer um primeiro retrofit para ser laje corporativa por parte desse empreendedor, e hoje ele está com essa configuração interna, mas aí a questão de mercado, né? Essa iniciativa inicial, que é antes da nossa entrada no projeto, ela pegou o fluxo ao contrário, né? Ela pegou as empresas saindo do centro. Sim. E depois pegou a pandemia. Sim. E toda essa recolocação, realocação do espaço comercial, né? Que a gente vê uma reação, né, de algumas empresas precisando de laje corporativa, outras empresas mudando de perfil e tudo mais em termos disso. Então, quando a gente começou o contato com eles e fez as primeiras propostas, para mim sempre foi muito claro, né? Era o isso eu estou falando faz bastante tempo, faz 5 anos. Era o início desse projeto de revalorização do centro, as primeiras legislações, aquela coisa toda, e a gente começou a navegar esse universo do retrofit, né? Que hoje,
tem muito mais clareza, né, em termos de regras, financiamento, interesse por parte do público, e que é certamente um dos vetores essenciais de revalorização de centro histórico. Nesse sentido, a gente tem uma conexão muito grande de amizade, colegas e referências em São Paulo. Eu fiz muita visita técnica nos retrofits de lá. E tem muitos que não aparecem na mídia, né? Nós temos ali o Matarazzo, que é um ícone mundial, né? Mas nós temos também, que era da família Matarazzo, o edifício Virgínia, que é um projeto maravilhoso. Eu tive, acho que 4 vezes lá em diferentes estágios da obra. Eles foram muito generosos conosco nesse sentido. E a gente está mapeando oportunidades similares em Porto Alegre e em Curitiba. Né? E nesse sentido, o que a gente entende, né? A gente entende que uma das formas de acelerar as famílias a voltarem, né, a viver nos centros históricos das capitais é justamente a ressignificação dos espaços, né, arquitetônicos que já existem. Né? E aí, claro, a gente entende também que há hoje uma flexibilização de financiamento por parte da Caixa. Os outros bancos não são tão fáceis no sentido de entender isso, porque eles usam métricas que são da construção do zero. Mas, por outro lado, a gente tem fundo de investimento que já está alocando dinheiro específico para projeto de retrofit. Né? E por quê, né, Rafael? Pô, tem um cara super experiente de mercado. A gente consegue fazer uma obra que costuma ser mais barata, ela é essencialmente mais rápida, ela não deixa de ser complexa. Né? A gente tem as pré-existências que a gente tem que respeitar, as questões de PPCI e as questões de conforto. Né? Retrofitar não é uma reforma e construir puxadinho. Né? A gente tem diversas considerações. Muitas de vezes qualidade. até o espaço do canteiro de obras, a mobilidade urbana no entorno, chegada e saída de material. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma das tantas vertentes, né, da incorporação imobiliária que estão puxando inovação. Isso também é bastante interessante. Né? É um projeto que ele começou só comigo e eu levei para o Grupo Estrutura, que abraçou. Aí o Marconi, né, o CEO da empresa que eu já mencionei, ele entendeu a minha loucura quando ele veio visitar o centro de Porto Alegre, né, um prédio lindíssimo e tal, mas é um projeto que ele começa com a emoção. Ele começa com a emoção de um guri porto-alegrense, cujo escritório do avô e do pai era na Esquina Democrática, que cresceu no centro, caminhando no centro, que jogava fliperama na Bruxa, que fez cursinho no centro e que sofre, como a maioria dos porto-alegrenses que tem coração, sofre com o estado que o centro, né, se degradou. Né? Isso, e eu tenho uma passagem que eu venho sustentando já há bastante tempo no que diz respeito ao perfil do usuário do centro. Né? E aí a gente tem essas questões da pandemia, das enchentes, onde houve então a notícia do esvaziamento dessas áreas centrais. Mas se a gente for observar as áreas centrais, ou cidades antigas, ou bairros antigos, ou Porto Alegre antigo, como eu prefiro me referir ao centro histórico, eu venho sustentando de que não é que a pandemia, ou a enchente, ou algumas mudanças de características esvaziaram o centro. Eu entendo que nós já vivíamos numa anomalia. O fato de quantificar o resultado, a performance de um bairro apenas pelo número de transeuntes, né, a passagem daquelas pessoas pela calçada, é uma informação, ok, importante, mas ela não pode ser absoluta. Nós já vivenciávamos um contexto onde o centro ele já não tinha uma identidade. Mas, se estava funcionando através de um grande número de pessoas, as pessoas simplesmente observavam de forma mais simplista, dizendo, tá tudo ok. Mas não estava tudo ok. Evidentemente que, por isso que se fala, pandemia, as enchentes acelerou o processo, ou a tecnologia, ou as mudanças profissionais, acelerou todo esse processo de movimentação urbana. O que a gente está fazendo hoje? A gente está resgatando uma conversa entre os seus imóveis, as suas calçadas, o mercado público, a sua gastronomia com um novo horizonte de uso. E aí eu acho que é a bola da vez, e eu acho que é um voto de louvor a essa gestão público-privada, onde o município de Porto Alegre e, de certa forma, o Estado do Rio Grande do Sul está observando que
não podemos deixar esse cavalo passar encilhado, que é o turismo em cima do lazer, da gastronomia, e fazer com que isso movimente a nossa economia. Então, um projeto desta ordem, para mim, é fantástico. Obrigado. A gente é apaixonado por esse projeto. Claro, a gente é apaixonado por todos, mas em maior ou menor grau, né? Como empreendedores, né? Mas esse também é um projeto que ele serve como carro-chefe para a gente criar cultura, né, de trabalho de retrofit, acervo técnico, contatos, conexões, entendimentos, porque, vamos lá, eu ontem estava em Curitiba, né? Ontem eu visitei 4 prédios no centro de Curitiba, tá? Para objeto de retrofit. Sim. Então, assim, eu tive, por todos esses anos, né, envolvido no projeto se chama Nacional, né? Porque era o Hotel Nacional, se chama Nacional o nome desse empreendimento que vai ser lançado nesse ano, e com certeza tu serás grande parceiro comercial. Com certeza. A gente chega para falar com mais propriedade, né? Eu escutei com muita satisfação, zero ego, né? Mas muita satisfação ao final de uma reunião ontem. É um hotel, né, mais moderno, um hotel dos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, em centro de Curitiba, um ponto bastante bom. O hotel está fechado, como hotel não funciona mais a lógica, né? E eu escutei do proprietário no final da reunião o seguinte: pô, tu és o primeiro que nos diz exatamente, né, aquilo que a gente vem estudando e vem percebendo e vem se informando. Né? Pô, tu tá fazendo o projeto, tu entende o que é o retrofit, tu nos dá muito mais segurança. Não significa que a gente vai fechar negócio, mas assim, significa que essa motriz da paixão, né, para fazer esse projeto no centro, mesmo pós-enchente, e que eu tenho que fazer, né, agora não adianta mais, e a gente acredita muito nisso, nos dá isso de conhecimento, Sim. Contato, de ser Sim. uma flagship, né? Sim. Como as marcas de varejo fazem uma Sim. grande loja, né? Esse projeto ele tem essa pretensão, né? De ser um cartão de visita para nós. Porque o retrofit ele não é uma reforma, né? O retrofit ele tem uma responsabilidade muito maior. E isso que é importante, que o público tem que entender, né? O empreendedor que estuda, que está projetando algo no que diz respeito a esse ecossistema, ele não está simplesmente deixando algo menor, ou seja, ampliando uma metragem, diminuindo uma metragem, ou só trocando o residencial para o comercial e vice-versa. Ele está conectando pessoas, ele está conectando novos ecossistemas, ele está alinhando uma estrutura física ou um interesse de um empreendedor a um comportamento novo, né, que está se anunciando, batendo na porta. Né? Então, isso é muito fantástico, porque a metragem é importante, a escolha de um local é importante, porque às vezes tu vai fazer digamos assim, tu vai ter uma intervenção, findo aquele projeto todo, ele vai ser tido como uma reforma, porque ele não obteve aquelas características originais que justificam a conceituação de retrofit, né? E o centro ele tem uma característica que tu sabe, né? Tu trabalha esse mercado. A gente tem todos os funcionários públicos e de autarquias que estão ali a 2 quadras, 3 quadras, 4 quadras. A gente identifica uma persona que é o funcionário público de médio para sênior. Ele já criou os filhos, ele já está no ninho vazio. Ele não costuma passar os finais de semana em Porto Alegre, tá? E ele trabalha 2 quadras, 1 quadra, 3 quadras dali, e ele ainda tem 14, 15, 16 anos até a sua aposentadoria. Tá? Ele busca, eu já conversei com alguns, por isso que se criou essa persona. Ele busca um imóvel no centro que não existe. Isso tá? mesmo. Por diversas razões, né? Tem os maravilhosos apartamentos na Duque, nos altos da Duque. Condomínio de R$1.500, R$2.500 que não te oferecem nada. Não são mais funcionais, como eu costumo dizer. Nós conversamos hoje mais cedo exatamente sobre isso, né? Então, assim, a gente entende também que existe um descompasso entre uma demanda que nem sempre ela é óbvia e o que a gente enxerga no mercado vendedor. Tá? A gente se insere com esse projeto também, né, Rafa, numa lógica diferente do que os excelentes projetos que estão ali, seja da BF na Demétrio, seja ali da Duel, que é meu vizinho, né? E a todos eles eu dou os parabéns por estarem vindo para o centro e desejo a melhor sorte do mundo.
O pessoal brinca comigo que eu não chamo eles de concorrentes, eu chamo de colegas de mercado. Com certeza. Com zero ironia, né? Porque Sim. Dentro daquela perspectiva de que juntos realmente somos mais fortes, né? Claro que vai chegar um dia com um consumidor, talvez, né, um cliente escolha o da Duel e não o meu, ou vice-versa, e tá tudo certo. Mas a nossa lógica ali é um pouco diferente, né? Por causa do retrofit, eu não tenho uma padronização de tipologias. Certo. Nós temos um número de tipologias diferente. Por outro lado, nós somos 72 apartamentos. Nosso projeto é bem menor. Eu tenho uma relação de área comum, rooftop, piscina, salão de festa, churrasqueira, para 72 apartamentos, e não para 200, 230, 250. Tá? As nossas metragens, nós temos alguns estúdios na faixa do 23, 24, mas elas são um pouco mais generosas. E eu tenho uma característica de pré-existência de arquitetura, onde eu tenho um pé direito de 4,20. Uhum. Depois eu tenho, são 3 prédios, né? Um pé direito de 13,10, e daí no terceiro prédio, a terceira vez que eu bato aqui no microfone, a gente vai se entusiasmando, o assunto é apaixonante, né, Rafa? Por isso que a gente está aqui. A gente tem um pé direito comum. Então, os mezaninos, né, os projetos customizados, para o morador, ele vai ter uma aderência interessante. Sim, tá? e a parte de serviços também, né? É. Porque o próprio ecossistema, ele já possibilita essa interação mais rápida, valoriza aquele metro quadrado e gera um impacto significativo naquela calçada. Verdade. Né? Muitas vezes um empreendimento, por exemplo, nacional, ele de pronto, sem precisar fazer muitas análises, ele já gera uma influência de um quarteirão para a direita, outro para a esquerda, em todos os sentidos. Frouxo. É verdade. E a gente enxerga daí nas tipologias que são mais afeitas ao investidor, né? Porque daí vai colocar para alocar, seja no Airbnb, short stay, ou seja na locação tradicional. O que a gente enxerga, e até mesmo um uso mais prolongado, isso, né? Um adquirente. Mas especificamente para o Airbnb, nesse turismo, que eu acho que é uma das tábuas de salvação de Porto Alegre, né? É a nossa... a Orla do Guaíba. Nós Porto Alegre nunca foi uma cidade turística, nunca. Mas olha só o momento que eu realmente espero que os deuses e os humanos, né, envolvidos nesse processo, cara, a gente consiga vetorizar isso para frente, né? A gente tem reforma do Beira-Rio, do Gigantinho, perdão, né? Bom, nós temos Beira-Rio e Arena como, né, muito viáveis para shows, por toda a estrutura que oferece. Mas nós temos a reforma do Gigantinho. Nós temos o Fly 51, né, toda no aeroporto. Toda a orla. Isso vai ser a maior casa de shows do Brasil. Sim. Né? E eu vou fazer um comentário direcionado a qualquer vereador ou político que esteja na Prefeitura de Porto Alegre na sequência. Daí nós temos toda a orla, nós temos o cais embarcadeiro, nós temos uma indústria, né, um segmento que é de cultura, que é o da gastronomia. A gastronomia porto-alegrense. Excelente gastronomia. Muito boa, né? E aí, no eixo do centro, nós temos os museus, né? Tem muita coisa para fazer em Porto Alegre. E nós temos, digamos assim, aquela história de roubar um pouquinho do aspecto da nossa serra, né? Gramado, Vale dos Vinhedos, muito porque a gente tem um aeroporto muito bem organizado e funcional. Perfeito. E com uma gestão exemplar. Exato. E né? Do lado do centro, né, Rafa? Do lado do centro. Isso, então nós temos locadoras, nós temos uma movimentação fácil de carros e a gente precisa só redistribuir esse mercado de turismo que já existe no Brasil, né? O recado que eu ia dar e eu sei que muita gente que é desse setor já falou sobre isso, né? Curitiba, no último ano e meio, e no próximo ano, porque esses grandes shows eles se programam com grande antecedência, né? Reduziu a alíquota do ISS para essa indústria de eventos. Isso. Tá? E aí o efeito foi imediato, né? A minha planilha é praticamente a mesma para levar a banda internacional para Porto Alegre ou para Curitiba. Curitiba e Porto Alegre são muito parecidas em termos de malha hoteleira. O aeroporto de Curitiba é muito bom, mas é mais distante. Bem mais do centro, distante. Né? Pinhais, ali do lado. Eu uso bastante esse aeroporto, então sou usuário, sofro um pouco com essa distância. Enfim, mas eminentemente a gente vê hoje, né, um esforço de Curitiba de se inserir como um local de turismo para a pessoa que quer fugir do óbvio, da praia. Claro. Né, para a pessoa que já foi para o litoral. Claro. Né? Por exemplo, Curitiba teve uma programação de Natal, né, com desfiles e tal, aquela coisa toda, muito bem organizada. Muito bem organizada. Tá? A gente vê ali uma coisa um pouco mais à nossa frente. Né? O centro de Curitiba hoje, do qual eu sou usuário e, né, conheço um pouco sob uma ótica de empreendedorismo, né, para a incorporação imobiliária, a gente enxerga eles um pouco melhor resolvidos do que a gente, mas não é muito. Isso. E nós temos os nossos amigos celestes, né? O argentino e o uruguaio,
Ele tem todo, tem a faca e o queijo na mão e uma bela de uma carne, inclusive também para espelhar as experiências gastronômicas deles, à disposição. Que seja na passagem via carro para Santa Catarina, mas que seja um destino romântico de final de semana, da mesma maneira que muitas vezes daqui a gente vai para lá, eles podem tranquilamente vir para cá. E essa é uma aposta que eu faço muito, eu brinco muito com a turma da Fraport. A gente tem a Prol tem alguns projetos aí sendo iniciados com eles. Eu brinco, olha, no que diz respeito ao que nós estamos idealizando de projetos, sim, o Aeroporto Internacional de Porto Alegre será o aeroporto mais bacana do Brasil e talvez um dos mais bacanas do mundo. Temos essas características, temos que apostar nisso tudo. E a gente tem que valorizar muito o que está acontecendo aqui no nosso centro histórico. Verdade. Assim, conversando com experientes operadores de hotelaria e turismo, né? Muito difícil um agente de viagens, ou hoje o ChatGPT, convencer alguém a vir passar férias em Porto Alegre, tá? Passar férias em Porto Alegre uma semana? Não, mas como parte de um roteiro, né? Eu sou mais vinho do que do Gramado Chocolate. Então, assim, eu vou passar 2, 3 dias em Porto Alegre e 4, 5 no Vale dos Vinhedos. É um belíssimo roteiro, né? Mas tu mencionaste o turista de passagem. Se a gente não for competente em seduzir ele durante essa passagem e plantar a semente de ele... Cara, passei um dia em Porto Alegre, foi tão legal, tinha tanta coisa para ver e para fazer. Nas próximas férias ou um feriado prolongado, irei passar 3 dias na cidade. Porque nós temos uma estrutura instalada fantástica, até porque ela é a capital do Rio Grande do Sul e uma das maiores cidades do país. E aí, falando dos nossos colegas de mercado, né, para citar... Podia citar vários, eu vou citar 3, né, que são os maiores, né, mas entre Melnick, Cirela, um cara mais regional que eu gosto bastante do trabalho, Pavei. A gente já criou uma malha de apartamentos de locação curta de Airbnb que são muito bons. Sim. Né? Então eles foram muito competentes em termos de bons pontos. Obedecendo o novo comportamento de uso, como o apartamento como uma vestimenta de uso mais ajustada. Né? É um terno... É um terno personalizado, resgatando o tempo do alfaiate. Exatamente. Então, assim, claro, a gente entende que nós estamos num momento econômico onde o custo de dinheiro para o empreendedor está proibitivo. Esse ano, Copa Eleição, a Copa vai ser longa, né? Vai ser a Copa mais longa da história. A eleição vai ser o que a eleição sempre é. O ano com, se eu não me engano, 12 feriados. Exato. E os feriados me ajudam para vender apartamento no litoral de Santa Catarina. Que daí o cliente, né, ele tem um motivo a mais para sair da sua inércia na cidade que ele está e vir nos visitar e fechar comigo no plantão. Ônus e bônus, né, Rafael? Natureza da vida. Mas voltando para nossa aldeia, né, eu acho que a gente teve momentos de muita positividade, que a enchente deu uma brecada, né, e a retomada está um pouco lenta, né? Não tenho base para dizer se está lenta ou rápida, mas a gente tem uma outra velocidade no setor privado e é diferente do setor público, né? Mas eu tive uma experiência agora recentemente muito positiva com patrimônio histórico, né? Eu tenho uma fachada tombada de 1927, né? Que é rara, né? 2, na verdade, o prédio de 27 e o prédio de 28. O arquiteto italiano se chama Antonio Solari. Infelizmente a gente tem pouquíssimas informações sobre ele. Mas, cara, o meu processo no patrimônio histórico, ele não foi tão difícil quanto às vezes a gente acha que vai ser. E aí vai o muito obrigado a toda a equipe que está lá. Preciso também fazer um comentário como empreendedor, né? Tem muitas autarquias e secretarias que não trabalham com as melhores condições, seja físicas ou seja de formatação de equipe. O patrimônio histórico certamente é um desses. Eles estão no casarão da Independência, que se chover, a internet não funciona, a luz cai e tem goteira em 40% do prédio. Ou seja, acho que também... Sim, a gente tem que levar a reboque muita coisa. A gente tem que entender também... É a história do livro, do livro. É o empreendedor marcando presença e carregando muitas vezes... ou ajudando a carregar muitas vezes, com mãos dadas, né, o público-privado, a uma diretriz de uma cidade, de um ecossistema urbano. E vou dizer, isso hoje faz parte do nosso acervo técnico, que não está no acervo técnico, né, da experiência de ter feito literalmente, né, sessões de informação com todo mundo do patrimônio histórico. Eles também não têm experiência nesse tipo de retrofit, é raro, né, ele é raro. Eu
não quero usar isso como gimmick de marketing, mas possivelmente o nosso retrofit será do prédio mais antigo no Brasil, né? Ou um dos mais antigos, 1927. A maioria dos retrofits são de prédios da década de 50 e 40. Né? Sim, isso reforça e gera a cultura da referência, do turismo, do ponto a ser alcançado por parte aí de Então, o que a gente visitantes. enxerga... Tu é um excelente entrevistador, Rafa, porque tu tá fazendo o gancho do argumento inicial. Esse assunto é apaixonante, ele é muito amplo. Que é basicamente o seguinte, quem busca ficar no Airbnb não é só por causa... É mais barato do que o hotel, não é isso. Não. Mas a gente vai oferecer a experiência dele ficar num prédio dos anos 20 do século passado, né? E tem várias coisas que a gente está fazendo nas áreas comuns para ser uma experiência diferente, né? De criar isso aí. Parecido, mas totalmente diferente, né? Porto Alegre tem um apartamento que imita o apartamento da série Friends, né? O valor de locação é mais que o dobro do que um apartamento comum, e ele tem uma taxa de ocupação muito maior, que é a era da experiência que a gente está vivendo, né, Rafa? Perfeito, Thiago. Muito obrigado. Estamos encerrando por hoje. E eu queria até deixar um número de uma reunião que nós tivemos com a turma da Caixa Econômica Federal, alguns dias aqui em Porto Alegre, inclusive o superintendente de PJ, né, de financiamento urbano, esteve aqui, o Marcelo, e na ocasião veio um número bem significativo de que nos próximos 5 anos, 80% dos prédios existentes ou lançados ou que estarão nas conversas, já estão prontos. São os próprios. O que a gente precisa é adequá-los, adaptá-los, entendermos o movimento do público, as necessidades de uso, o enquadramento deles com os eixos de circulação, né, de trabalho, de lazer, de gastronomia e de tudo mais, para tirar proveito disso tudo, e aí sim, questões de economia, aproveitamento de materiais, brincar, né? Porque às vezes o legal também é se desafiar, né? Criar produtos bacanas. Eu acho que é isso aí para ter o desfecho aí. É isso aí, perfeito. Obrigado, Rafa. Prazer estar aqui contigo. Um abraço. Valeu. Além do Concreto Podcast. Realização: Real Client. Patrocínio: Pro Imobiliária. Bueno Produções.